Que importância tem o Antigo Testamento para os cristãos? Meus amigos e minhas amigas, louvado seja Jesus Cristo que nos ama. Vocês estão me acompanhando e esta caminhada de estudo do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, esta síntese que contém os elementos essenciais da nossa fé. Nesta série de programas que tem um título geral, As Riquezas da Nossa Fé. Aliás, tirado do próprio Catecismo. E estamos olhando a primeira parte, que trata da revelação. Como Deus se revela. Como Deus se revela. E hoje nós vamos nos aprofundar sobre o Antigo Testamento. E a pergunta de número 21 do compêndio do Catecismo da Igreja Católica, ele trata da seguinte questão: que importância tem o Antigo Testamento para os cristãos? Por quê? Porque eu poderia pensar que com o Novo Testamento cessa a razão do Antigo. Poderia pensar. Se pensasse assim, eu estaria pensando de maneira errada. Por quê? Porque nós cristãos veneramos o Antigo Testamento. Temos um grandíssimo respeito. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não é a palavra definitiva e completa, mas é a palavra de Deus. Palavra definitiva e completa terá depois com a vinda de Jesus Cristo. Então nós recebemos esta revelação e aguardamos com muito carinho como verdadeira palavra de Deus. Isto é, todos os escritos do Antigo Testamento são divinamente inspirados e conservam um valor permanente. Então, na base está o Espírito Santo que os inspirou. E vale sempre a palavra de Deus. Não passa a palavra de Deus, mas ela vai sendo apresentada de forma mais completa. E vale sempre a palavra de Deus. Então, o Antigo Testamento nos ajuda a conhecer melhor a pedagogia divina. Deus com nós, seus filhos, usa uma pedagogia semelhante à da mãe e do pai dentro de uma família. O pai e a mãe não chamam a criança de 3 a 4 anos, de aninhos, para apresentar todos os ensinamentos de uma só vez. Não é assim, mas vão educando desde os primeiros anos, aos 4 anos, aos 10 anos, aos 15 anos, sempre dando um aprofundamento ao ensinamento dado anteriormente. Aos poucos, eles vão ajudando o filho, na medida em que ele tem condições de penetrar nas verdades que os pais julgaram importantes para os filhos e para a vida deles. Deus, pois, usa uma pedagogia e ele foi se revelando cada vez mais, dando cada vez mais, cada vez um passo adiante. O Antigo Testamento nos ajuda a conhecer como é que ele agia com aquele povo que ele preparou, que ele chamou e ele preparou para ser aquele povo que acolheria Jesus Cristo, a grande revelação. Ele tinha para fazer. Então, olhar hoje, debruçar-se sobre o Antigo Testamento, é debruçar-se sobre a palavra de Deus, dignamente esperada, que tem um valor permanente e que nos cabe acolher com muita alegria. Então, debrucemos-nos, por exemplo,
Por exemplo, aprendamos e debruçamos sobre o Antigo Testamento e aprendemos, por exemplo, a rezar. Que orações bonitas no Antigo Testamento nos ensinam, eles nos deixaram. Tenho certeza que você está acostumado a ler e a rezar alguns salmos. Era a forma de rezar dos nossos antepassados, antes de conhecerem a Cristo. E foi o Espírito Santo que os inspirou. Aquelas belas orações. Por isso, ainda hoje a Igreja, através daqueles que receberam o ministério de rezarem as liturgias das horas, eleva a Deus diariamente. Saibamos, pois, acolher toda a palavra de Deus, porque, por ser de Deus, tem um valor que ultrapassa o tempo. E para que esta palavra ilumine a sua vida, façamos a oração da Divina Misericórdia. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, o sangue e a alma e divindade do vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Para isso, recebam a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz e no amor de Deus.